Uma música de suspense, né? O nosso Fantasminhas aí pra começar o programa essa vez. Também depois a gente já tá no episódio número 15, né? A gente vai se sentindo um pouco mais solto, um pouco mais tranquilos, digamos, pra poder inventar algumas coisas diferentes também. E porque o programa dessa semana, né, vai falar de um assunto que realmente ele assusta, né? Dependendo da situação que a gente se encontre, ele pode assustar bastante porque pode te levar pro chão num piscar de olhos, né? Então, a gente vai conversar de um assunto de extrema importância para a saúde financeira dos negócios de vocês. E ela é também, esse assunto, né, é também uma mistura muito explosiva, eu vou dizer assim, né? Que é a famosa mistura entre as finanças pessoais com as finanças da empresa. Então, a nossa ideia é abordar por que acontece isso, quando, como e principalmente o perigo de fazer essa mistura, né? E também, claro, a gente vai dar algumas dicas de como começar a separar essas finanças e por que essa separação ajuda no crescimento do negócio. Eu sou o Gabriel, aqui comigo tá a doutora Cris. Cris, até eu tava pensando que a gente não tava mais falando os nossos nomes no começo do programa, então por isso que eu resolvi falar essa vez. Porque, claro, tem muita gente que já nos acompanha há mais tempo, já sabe, mas se alguém cair no episódio aqui meio que de paraquedas, vai ficar pensando quem são esses dois que estão falando sobre estética para mim, né? E eu quero saber se tu tá preparada para falar sobre esse assunto hoje. Eu sei que, como sempre, tu vai ter algumas experiências bem legais para compartilhar com o pessoal. Olá, pessoal. Olá, Gabriel. É verdade, a gente nem sempre o pessoal que começar aqui a nos ouvir vai ir lá desde o primeiro episódio para saber quem que a gente é, né? Então, nada mais justo do que a gente acabar se apresentando aqui novamente em cada um dos episódios, né? Porque vai que alguém resolve ouvir algum episódio independente, né? Sem estar seguindo a nossa sequência. Para variar, sim, eu tenho sempre uns exemplos da vida real para trazer aqui para vocês. Esse assunto sobre as finanças, ele é muito interessante porque eu sei de várias pessoas que não separam o que é seu do que é da empresa, que não fazem retirada do Prolabore e que acham que todo o valor que entra na empresa é seu, é de uso pessoal, acaba não tendo suas tabelinhas para controle básico de entrada e saída, isso a gente já falou recentemente num outro episódio. Enfim, tem muita gente que faz a maior bagunça e depois fica pensando, eu trabalho tanto e não vejo a cor do dinheiro, para onde que tá indo? E daí eu pergunto ali pro pessoal, mas você tem o hábito de anotar seus gastos pessoais e os empresariais de forma separada? Aquele cafezinho que você tomou na padaria com uma amiga, eles estão nas suas planilhas, nas suas anotações? Então vamos lá para esse episódio muito legal que o Gabriel está trazendo mais um conteúdo riquíssimo para ajudar a preservar a saúde financeira da nossa empresa e já de quebra a nossa saúde também. Vamos lá. Então, Cris, esse assunto ele é bem comum dentro das empresas, principalmente as empresas pequenas, mas também algumas médias. E mais comum ainda quando é o caso de profissionais independentes, autônomos, né? Onde a grande maioria da estética se encaixa. Embora, claro, a gente também tem negócios que já estão formados, enfim, onde existe uma empresa e não uma única pessoa por trás dela. Mas, mesmo assim, isso não evita que aconteça essa mistura que a gente está comentando entre finanças pessoais e finanças da empresa, porque não é o tamanho da empresa que determina isso, na verdade, é a forma de administração que a gente tem, né? Então, para entrar no assunto já, eu vou dar um exemplo aqui para tentar representar um pouquinho o que acontece no dia a dia, né? O cenário normal é qual? A gente começa a atender como profissional independente, né? Seja como MEI, como empresa individual ou como a Eireli, essa, né? Emite uma nota de serviço e a tendência qual é? A gente pegar o lucro daquele atendimento, colocar no bolso, não é mesmo? Como se fosse o nosso salário. E aí é onde entra o primeiro problema, porque a não ser em casos específicos, a gente precisa comprar matéria-prima para a realização dos nossos serviços, né? Seja um cosmético, seja uma agulha, toalha de papel, cremes, gel, enfim, né? E aí de onde vai sair esse dinheiro? E seguindo com o mesmo exemplo, a gente pegou esse mesmo lucro, por exemplo, e foi no mercado e comprou coisas que faltavam para nossa casa. Só que a gente esqueceu, por exemplo, que na próxima semana a gente tinha um boleto que estava vencendo pela compra de matéria-prima anterior que a gente acabou parcelando. E agora? Então, esse cenário de mistura total, né, de confusão, de não saber o que era lucro bruto, líquido, prolabore, etc., é o que a gente vai conversar hoje.
e procurar passar umas ideias para que o pessoal comece a separar tudo direitinho e possa entender o quão perigoso é fazer essa mistura. Embora com o exemplo anterior eu acho que já deu para ter uma ideia mais ou menos do que acontece, né, Gris? Nossa senhora, já visualizei o caos aqui como exemplo, né? E dando aquela palpitação, pessoa pensando, tá, gastei o dinheiro, como é que eu vou fazer agora? E que atire a primeira pedra quem nunca fez isso. Eu até já comentei aqui que desde o início eu tenho uma planilha bem básica com as entradas e saídas, eu fui aprimorando essa tabela com o passar do tempo, mas eu não fazia retirada do meu valor, do meu salário, enfim. E eu confesso que eu até nunca achei isso muito perigoso, porque eu não sou uma pessoa de gastos excessivos, com coisas desnecessárias. Eu sou até uma consumidora, assim, bem comedida. Mas também já aconteceu de eu usar o meu dinheiro pessoal dentro da Bio, como, por exemplo, 2 anos atrás, quando eu fiz a reforma, eu acabei utilizando uma reserva minha. Mas ali, então, além da tabela para as contas da clínica, eu resolvi começar a fazer uma retirada fixa, né, de valor. Botei ali determinei um Prolabore para eu fazer retirada fixa. E eu também passei a anotar num bloquinho comum, carrego dentro da minha bolsa todos os meus gastos pessoais. Então, as contas da clínica, eu tenho uma tabela ali toda bonitinha, e os meus eu passei a anotar ali, mercado tanto, farmácia tanto, escolinha tanto, né? E eu confesso que até deu um sustinho, assim, mas ao menos o que eu consegui observar é que os meus gastos básicos, o que eu consumo ali no mês, eu acabo ficando dentro do meu valor de retirada que eu faço. Fiquei com a dúvida agora se é Prolabore ou Prolabore, até acho que eu tava falando errado antes, eu nunca fiquei pensando, acho que as duas formas também podem ser usadas, não sei. Eu acho que é pró-labore, até. Eu nem sei, eu falo, uma hora eu falo de um jeito, outra hora eu falo do outro. É, se alguém souber e existe uma forma correta e quiserem mandar pra gente, a gente agradece porque ficamos agora com essa dúvida. E, bom, toda a introdução veio a calhar, né? Porque realmente assusta quando a gente começa a ver onde a gente tá gastando dinheiro. Parece coisas simples, baratas, mas a gente junta tudo no final do mês pra ver quanto que sai esse barato, né? Então vamos começar pelos perigos de manter as contas juntas e depois a gente entra nas formas de separar e nas soluções para alguns casos, né? O primeiro perigo, digamos, é não saber o que está acontecendo com o nosso negócio, obviamente. É impossível saber se ele está dando lucro, prejuízo, calcular rentabilidade, saber custos fixos, variáveis e o famoso ponto de equilíbrio também. Se, por exemplo, lá no meio do controle de vocês, do fluxo de caixa, né, tem dinheiro saindo da empresa para compras no mercado que são para casa e não para o negócio, tem um aluguel de sala comercial, um aluguel de apartamento para morar, e mesma coisa com condomínio. Então fica bem difícil fazer essa separação e saber o que está acontecendo. Como que você avalia um negócio? Como você sabe se está tendo lucro com contas sem qualquer relação com o próprio negócio, né, metidas lá no meio? É praticamente impossível. E aí, se eu não sei exatamente como o meu negócio está indo, se bem, mal, como eu faço para saber quanto dinheiro eu posso extrair dele para minha vida pessoal? Também fica difícil, né? E tem até um dado do IBGE, que ele é bem conhecido no mundo empresarial. A última que saiu foi agora em 2018, me parece, que diz que 1 em cada 4 empresas brasileiras fecham as portas antes dos 2 anos. E existem algumas razões, né, para isso. Uma delas, inclusive, é a falta de conhecimento em marketing digital, né, que está todo envolvido nisso agora, nos últimos anos. Mas também dentro dessa lista está a falta de conhecimento e planejamento financeiro. Então mostra a importância do assunto que a gente está comentando hoje, né? E, Cris, eu vou procurar ir do mais tranquilo ao mais assustador, digamos assim, né? Porque eu tenho quase certeza que alguém deve estar pensando, mas não controlar tudo isso não importa tanto assim, né? Pode ser, por um curto período de tempo, enquanto o negócio está indo bem, tudo bem. A questão é se as coisas começam a apertar, e pode acontecer com todo mundo, né? Porque todo mundo tem meses melhores e meses piores. E quando a gente se der conta do que aconteceu, pode ser tarde demais. Justamente por não saber o que está acontecendo dentro do nosso negócio, Cris. Pois é, aqui entra também a questão que nós já falamos em outro episódio do profissional saber os custos e os lucros de cada procedimento que ele está executando dentro da sua clínica. Quanto de material que ele vai precisar para executar determinado serviço e qual a margem de lucro que ele pode ter também. Por exemplo, o ponto de equilíbrio, quantos tratamentos eu preciso vender para pagar os custos fixos?
Quem não lembra de todos esses detalhes, é só voltar um pouquinho lá no episódio 4, onde que nós falamos sobre os números do seu negócio. Além de ter anotado os gastos, é importante também ter um espaço lá para as contas a pagar. E assim a gente consegue ter uma previsão das finanças, incluindo elas nas metas de venda. Então, por exemplo, eu já tenho que pagar um valor X agora em outubro, então eu vou ter que botar uma meta ao menos de 2x, né? É um exemplo. Porque a gente sabe que ninguém quer estar fechando o mês no vermelho, não é isso? E não vale colocar as contas pessoais dentro disso. O mês que vem eu tenho que pagar o aluguel da clínica, o aluguel do apartamento, o condomínio aqui, o condomínio lá. Né? Elas têm que, as suas contas pessoais, elas têm que caber dentro da sua retirada mensal de valores. E nesse caso, eu acho que fica até mais fácil para quem está começando, vamos para quem mistura tudo, para quem vai começar a separar, colocar um valor fixo, para ter um melhor entendimento e saber a realidade. Eu vou ter X para gastar, e desde que esse X esteja dentro, né? Porque pode me dizer, ok, Cris, eu quero fazer uma retirada, então, de Prolabore de 10 mil. Eu te digo, eu também quero, né, fazer essa retirada. É ali, a gente está preparado e está organizado para fazer isso? A tua clínica comporta isso? Comporta essa retirada sem ter que entrar no vermelho? Então, isso tem que ser analisado. E olhando as estatísticas do IBGE, deixa eu rir aqui um pouquinho, porque eu acho que eu tive mais sorte do que juízo, porque já são quase 8 anos, então, de mercado. 8 anos agora em setembro. Comecei em setembro de 2011. Ou eu posso até dizer o quê? Que eu tenho um sanguezinho empresarial correndo nas veias, porque eu escapei ali das estatísticas dos 2 anos. Eu acabei indo no instinto, com cautela, sem botar os pés pelas mãos, e enfim, tô aqui, deu tudo certo. Mas, se você que nos ouve chegar hoje me perguntar se eu iniciaria da mesma forma, eu posso dizer que algumas coisas sim, como a simplicidade. Mas na desorganização financeira, desorganização de gestão, como eu comecei, não, porque eu já passei muitas noites em claro com a preocupação de fechar a agenda, de bater as contas do mês, querendo comprar ou alugar um aparelho, mas sem saber se ia dar certo ou não, por não estar conhecendo os números do meu negócio. Então, o que eu digo para vocês? Que conhecimento é poder e conhecer o nosso negócio é fundamental. Por mais que a gente não goste, eu sei que tem muita gente que não gosta dessa parte, ela é realmente fundamental, né, dentro de qualquer negócio. E vou passar já para a seguinte questão aqui, né, o segundo perigo, digamos, que eu vou chamar de imprevisibilidade. O que acontece? As contas vão chegar, tanto pelo lado da empresa como pelo lado pessoal. Enquanto a empresa está indo bem, o lucro deve ser suficiente para cobrir todas essas despesas sem nenhum problema. Agora, a gente não tem muita ideia do que está acontecendo exatamente, como eu comentei antes, né? Sabe que o negócio está funcionando, está entrando dinheiro, mas a gente não sabe em que porcentagem, nem quanto a gente está destinando para as despesas do negócio e para as despesas pessoais. Então, quando a gente perde esse equilíbrio e as contas começam a invadir o espaço uma da outra, é onde a gente começa a ter problema. Então a gente começa a ver a nossa conta bancária e diz, opa, né, tá sobrando, vou trocar de carro, por exemplo, para dar um exemplo qualquer, né? E depois a gente termina sem dinheiro para pagar os fornecedores ou os colaboradores, ou as próprias despesas do negócio, por exemplo. Ou ao contrário, vou investir em produtos novos, ou porque ou um aparelho novo, enfim, porque está entrando e sobrando dinheiro. E no final não sobra para pagar o aluguel nosso da nossa casa. Claro que podem parecer, inclusive, exemplos mais extremos, né? Mas realmente acontece, o nível de mistura e confusão é tão grande que fica tudo totalmente, completamente descontrolado, né? Tem vários exemplos, inclusive, muitas vezes quando tem essas matérias de gestão financeira na televisão, nas reportagens, né? Aparece muita gente que usa um cartão de crédito para pagar o outro cartão de crédito, né? Então, cada pessoa tem uma forma de lidar com as finanças. Alguns podem estar pensando que é uma loucura o que a gente está falando, porque, claro, levam tudo na ponta do lápis, com os perfis, enfim, com tudo bem controladinho, mas os perfis de cada pessoa é bem variado nesse sentido. E tem até um livro, já que eu ando nessa onda de dar dicas de livros, né, desde os últimos episódios, que fala que a forma como a gente lida com as finanças é um reflexo do que a gente viveu e aprendeu como criança. Inclusive vendo os exemplos dos nossos pais, de forma inconsciente isso. O livro é Os Segredos da Mente Milionária e ele é bem legal para quem quiser aprender um pouquinho e até mudar um pouco essa forma de pensar com respeito às finanças, Cris.
Pelo visto, alguém gostou do presente que eu mandei, né? Ainda não li, porque eu mandei de presente esse livro para o seu Gabriel. Ficou por Mas, aqui claro, agora. vamos lá, enquanto o dinheiro entra, né? Vamos retomar o assunto aqui, enquanto a gente tem o dinheiro entrando para pagar as contas, sejam elas pessoais e também da empresa, e ainda sobra um troco, sobra o dinheiro lá na conta, tá todo mundo feliz, não é mesmo? Mas tem aquela música lá que fala que dinheiro na mão é vendaval, e realmente, quando tu vê lá que sobrou uma quantia maiorzinha, tu já acaba pensando em o que tu vai fazer, se tu vai investir, tu vai gastar, enfim. Esse dinheiro extra na mão de quem não tem controle e conhecimento é mesmo, ele acaba virando vendaval e é perigoso. Mas, na minha opinião, quando tu é uma pessoa controlada, que gosta de ver que tu tem uma reserva lá na conta, que tu sabe a importância, de ter essa reserva, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então tu tem que ter uma certa segurança financeira, e eu vejo isso como sendo o meu caso, as coisas não estão tão perigosas. Como eu comentei já, apesar de ainda não ter tudo bem separadinho, eu tenho as contas bancárias separadas. Então, eu tenho a minha conta pessoal, tenho a conta da empresa. E também os gastos pessoais e da empresa, as anotações estão todas separadinhas, mas o dinheiro está meio misturadinho, assim. Mas vamos lá, tem uma sobra. Vamos pensar então. Trocar de carro é mesmo uma necessidade ou ela é uma satisfação ao ego? Eu preciso trocar os equipamentos que eu tenho na clínica, os que eu tenho, eles não estão mais dando resultado. O que aconteceu? As manutenções, calibrações de ultrassom, por exemplo, elas foram feitas em dia. Por que esses aparelhos não estariam funcionando? Ou tá, surgiu uma marca nova, ou a marca que eu tenho tem um design novo, eu quero trocar. Tem a necessidade operacional disso, ou seria só a questão estética de tu aparentar, de tu demonstrar um aparelho mais bonitinho, digamos. E agora deixa eu fazer então uma reflexão, senão até um desabafo, tá? Eu acho assustador ver como as pessoas não sabem lidar com o dinheiro hoje em dia, e isso realmente é algo que vem lá da sua base. Eu acredito que muitos aqui já podem ter ouvido dos pais, quando eram crianças, ou alguém próximo, que dinheiro era sujo, ou que tu tem que trabalhar duro para poder pagar as contas, enfim, muitas informações negativas com relação a trabalho e a dinheiro. Isso vai criando uma imagem negativa no subconsciente das crianças, elas vão crescendo pensando que trabalhar é ruim e acabam tendo uma má relação com o dinheiro também. Então, eu até faço um pedido a quem nos escuta, que for pai, mãe, ou que tem um contato próximo com crianças, que não criem essas crenças nelas, né? Que são crenças limitantes, na verdade. E eu acho também que as disciplinas de educação financeira deveriam fazer parte da grade curricular das escolas, desde lá da formação inicial. Totalmente de acordo com essa última parte. E, inclusive, o que tu estava comentando, voltando até a questão do livro, ele fala exatamente isso. Que de como a gente foi criado acaba moldando essa forma de ver o dinheiro. Então, se a gente cresceu escutando que o dinheiro era sujo, talvez se a gente ficar milionário, ganhar muito dinheiro, a gente vai, de forma inconsciente, tentar se desfazer desse dinheiro porque a gente pensa que o dinheiro é sujo, ou que o dinheiro, ganhar dinheiro assim, a pessoa rica é desonesta, enfim, né? Tem várias crenças aí que a gente acaba crescendo com isso. Mas vamos seguindo por aqui. O terceiro perigo que a gente tem seria o maior de todos, né? Que é a falência. E eu vou puxar de novo o exemplo anterior, né? Tem tudo misturado lá, então a gente não sabe se o negócio está dando lucro ou prejuízo. Só que, como não tem uma separação de contas, a gente está, sem saber, injetando dinheiro, talvez da nossa conta pessoal, de volta para o negócio para pagar as contas. Os colaboradores, os fornecedores, enfim, tudo que o negócio precisa. E no começo a gente pode pensar, ok, né, foi um mês ruim, enfim, se é que a gente notou a baixa na nossa poupança, enfim, na nossa conta corrente, e às vezes acontece a gente notar tarde demais também. Só que no mês seguinte acontece de novo, por exemplo. E a gente não sabe se foi a gente que gastou mais, se foi alguma conta específica do negócio, se a gente teve menos cliente, se é algo passageiro ou não, porque poderia acontecer, por exemplo, de ser uma compra parcelada que está apertando o nosso lucro por uns meses, né? Mas que depois vai se solucionar de forma natural. Mas a gente tá lá, aquela salada de fruta, a gente não tem ideia onde atacar para estancar a sangria, né? Daí a primeira coisa que a gente sai pensando é, eu vou cortar gasto. Não, tem que cortar gasto porque não dá mais, né? Ok, pode ser uma saída, mas qual gasto você vai cortar? Pessoal, do negócio, o cafezinho, se tá lá tudo misturado, a gente não tem nem ideia de onde tá o problema, né?
Daí saiu cortando o cafezinho, o lanche da tarde, compra, por exemplo, e passaram 2 meses e era uma compra de matéria-prima parcelada e tudo volta ao normal, por exemplo. Mas imagina se não volta, se o problema é outro, a gente não sabe como resolver isso. Então, aqui é onde reside o maior problema. A gente realmente começa a se desesperar porque não sabe onde atacar e onde se agarrar para poder dar a volta à situação que a gente se meteu, né? E outro ponto é que a gente não sabe até quando pode aguentar injetando dinheiro no negócio para manter ele, porque a gente não tem esse controle de quanto ele precisa para se manter funcionando. Pode ser que a gente quebre em 1 mês, em 6 meses, em 1 ano. É impossível saber isso e afeta também em como a gente administra a situação para contornar tudo isso, né? A gente não sabe se a gente descobriu o problema a tempo ou tarde demais. Pois é, nesse exemplo de não observar a baixa na conta bancária, enfim, eu acho que consultar periodicamente o extrato das contas é bem importante, principalmente se tu tem um cartão de crédito, onde que tu faz as compras da tua empresa, que ele esteja com a opção de débito em conta. E eu acho que o cartão de crédito, ele nos dá aquela falsa ilusão do poder de compra, de ter o dinheiro, quando muitas vezes a gente não tem. Então aí o pessoal entra no parcelamento da prestação, paga juros absurdos e pronto, deu início àquela bola de neve que só tende a crescer, né? Juros sobre juros, e o pessoal não consegue sair disso tudo. Então, quando nós ficamos de olho nas nossas contas, nós acabamos nos tornando mais vigilantes nos gastos também, principalmente o que não for de maior necessidade. Então, ok, tu quer trocar o aparelho, mas tu não tem dinheiro. Então, beleza, se é um investimento necessário, vamos trabalhar. Como é que a gente precisa fazer? O que que a gente precisa estar juntando ali por mês para poder, quem sabe, até fazer a compra desse equipamento à vista e ter um bom desconto, né? É uma boa alternativa. E com esses exemplos que o Gabriel falou, nós ressaltamos ainda mais a importância de conhecer o nosso negócio, de conhecer os custos de procedimento, o ponto de equilíbrio, quanto que nós precisamos investir para quem está pensando agora em entrar aqui no ramo da estética, em quanto tempo que a gente vai ter o retorno do investimento, de onde vai sair esse dinheiro para estar investindo, enfim. São muitos números mesmo, mas conhecê-los é bem importante. E se você não sabe como fazer, enfim, né, não entra no instinto ali que nem eu fui, ou se tu não tem tempo, se tu tem que fazer os atendimentos, aquilo que a gente já comentou, se tu faz tudo dentro da tua empresa, ou seja, qualquer outro motivo que coloque a saúde de vocês em jogo, procure ajuda e contrate alguém, né, uma consultoria, alguém da área de gestão, de administração, alguém que entenda do assunto e que possa estar ajudando. Sim, até a gente entende que no começo é difícil a gente estar contratando uma pessoa porque está recém começando o negócio, então é um gasto adicional, mas de repente a gente pode pedir ajuda para algum familiar, enfim, alguém que seja mais relacionado a área e possa ter um pouco mais de facilidade também para poder solucionar esse tipo de problema. Mas vamos passar para o lado bonito da coisa que tu já entrou um pouquinho, Cris, porque, claro, para todo problema existe uma solução. E a gente vai deixar aquelas dicas legais aqui para que todo mundo possa ter uma boa gestão financeira dos seus negócios e não passar por esse tipo de susto e acabar escutando nossos fantasminhas aí do começo do programa, né? O primeiro e primordial é fazer um controle separado, né? 2 fluxos de caixa, um para a empresa, um para gastos pessoais. E nesses fluxos a gente vai colocando tudo que entra e sai nos seus lados correspondentes, né? Se a gente fizer o lançamento certinho, só com essa medida a gente já alivia um monte a mistura de coisas, porque a gente vai saber exatamente onde está entrando e saindo dinheiro, se é no nosso lado pessoal ou no nosso lado profissional. Além disso, os dados da nossa empresa vão estar redondinho, né? A gente vai poder ter um controle total do negócio. Então, ok, vamos dizer que a gente teve um mês ruim, com os dados corretos eu posso ir, por exemplo, linha por linha, avaliando o que aconteceu com relação ao mês ou aos meses anteriores e encontrar o motivo desse mês ruim e planejar as ações correspondentes para corrigir essa situação. Então, se foi um problema de algum custo que se elevou, se foi alguma compra que a gente fez ou se foi uma baixa de clientes, por exemplo, para dar alguns exemplos mais básicos, né? Claro que só isso não vai eliminar o problema por completo, né, Cris? Mas ele já ajuda bastante na organização das finanças e resolve a maioria dos problemas que a gente tem quando tem essa mistureba aí, né? Tá vendo? Aprendi a lição direitinho. Esse ano eu tô anotando tudo, tudo mesmo, até a balinha ali que eu acabo comprando. E esse hábito me fez ver algumas coisas que eu tava consumindo sem necessidade, como por exemplo o meu plano de celular.
né? Eu estava com um plano que ia ter o reajuste, ia passar a R$ 310, e eu não precisava estar gastando tudo isso de telefone, né? O que que eu acabei fazendo? Eu mudei para uma condição que também atende às minhas necessidades por praticamente 20% do valor que eu estava pagando antes, né? Então, se eu posso pagar ali 30 e poucos, R$ 40, por que que eu vou pagar ah, R$ 300, né? E para dar um exemplo do profissional também, eu acabei trocando esse ano o fornecedor dos meus descartáveis aqui na Bio. Eu encontrei outro que tem os mesmos produtos, mas com o valor menor. A única condição é eu fechar um pedido maiorzinho para ter um frete gratuito, né? Então, ao invés de eu comprar vários ali de cento e pouco, 200, enfim, eu faço um pedido mínimo de R$ 500, eu tenho frete gratuito aqui na minha porta. E como são insumos que a gente acaba utilizando em todos os procedimentos, eu percebi que valeu a pena. Parece bobagem, porque às vezes são alguns centavos, mas olha só, uma caixa de máscara, aquela máscara descartável, branquinha, de elástico, que antes custava R$ 8,80, com acho que são 50 unidades, agora custa R$ 6,50. Você vai pensar, é pouco? Sim, é pouco. Mas pensa, é 2,30 em cada caixinha, que se a gente multiplica por todas as caixas que a gente usa no ano, faz a diferença. E sobre essas análises comparativas que o Gabriel fala, é muito interessante. Por exemplo, aqui na Bio ele pegou e analisou os mesmos meses entre 2017, 2018 e agora de 2019. Em 2018 teve um período que a gente viu uma baixa. Então nós fomos analisar o que que houve e foram os meus meses iniciais ali com o Davi que me dificultaram um pouco a vida profissional. Só que 2017, em comparação a 2019, a gente já percebeu uma boa melhora. Então, ter esses dados retrospectivos anotados também são bem importantes para a gente conseguir fazer as análises do crescimento do nosso negócio. Até a questão da agulha, a hora que tu comentou, já que a gente tá falando exatamente desse programa e desse controle, foi uma coisa que eu bati o olho, por exemplo, e disse, peraí, alguma coisa aconteceu aqui que não tá como tava antes. E aí eu fui e perguntei pra Cris, o que aconteceu aqui? Que o preço das agulhas, dos descartáveis, aumentou um monte nos últimos 2 meses, né? E aí ela me comentou, não, é que eu tô fazendo pedidos maiores por causa dessa troca de fornecedor. Então, claro, eu vou ter um pouco mais de gasto agora, mas que como eu vou ter um certo estoque, depois eu não vou ter nos próximos meses. Então, claro, se a gente não tem esse controle, como que a gente vai saber o que aconteceu ali, né? Só gastou e desapareceu o dinheiro, né? Mas vamos para a segunda dica, e agora eu tenho um problema muito grande, porque a gente ficou com a dúvida se era Prolabore ou Prolabore, e eu vou usar um monte essa palavra aqui nessa parte, porque é a dica sobre o Prolabore, né? Eu vou usar Prolabore, depois a gente vê o que acontece. Então eu vou perguntar, quem faz retirada de Prolabore do negócio, né? E eu até vou refazer a pergunta, quem faz retirada do Prolabore realmente, como conceito de retirada, ou só porque o contador disse que era para fazer? Obviamente, eu não sou contador, então eu não vou entrar nos detalhes de INSS e outros casos, né, na importância disso para a parte de contabilidade. Mas o que eu quero colocar aqui com relação ao Prolabore é que ele funciona em termos básicos, digamos, como o salário do administrador. E no nosso caso, ele deveria ser o nosso salário. Então, ele deve ter um valor compatível com a situação financeira do nosso negócio e, consequentemente, ou teoricamente, a gente deveria poder viver com esse valor, né? E depois, claro, a gente tem mais a retirada de dividendos por divisão de lucros, quando seja possível, obviamente. E também tem uma questão da retirada por atividade, que pode ser uma porcentagem por tarefa realizada, enfim, mas é outro caso já. Mas voltando ao Prolabore, então, ele é muito importante também para esse controle financeiro, porque dá uma previsibilidade de saída todos os meses. Permite ver se a empresa realmente é lucrativa ou não, e evita um erro muito grave, que é pegar todo o lucro da empresa no final do mês e colocar no bolso para gastos pessoais. Então, o Prolabore, ou Prolabore, enfim, como eu comentava antes, ele tem que ser compatível com a empresa e tem que ser um valor justo. A melhor forma, acho que, de definir justo é fazer a pergunta, ok, quanto eu pagaria para um profissional realizar essa mesma tarefa aqui no meu negócio? Porque também não pode chegar, eu quero, que nem a Cris comentou lá no começo, eu quero tirar 10 mil, né? E a gente tem 3 mil de ingressos e quer tirar, não sei, 10, 20 mil de Prolabore, a conta em algum lugar não vai fechar, né? E aqui eu sei que vai aparecer gente com a frase na cabeça pensando, tá, peraí, mas só com o Prolabore eu não consigo viver. Ok, então por isso que entra a questão da retirada por divisão de lucros.
Mas primeiro a gente precisa definir o Prolabore, depois entender se a empresa está dando lucro, né? Depois dessa retirada, enfim. E aí a gente define uma porcentagem adequada para a retirada, que seria complementária ao nosso salário, digamos assim, né? E aqui, de novo, a gente precisa ser coerente. A gente precisa ser coerente, né? A gente precisa ver quanto por cento a gente pode retirar e quanto por cento a gente vai deixar para investimentos, para fazer caixa, para imprevistos. Porque, de novo, se a gente tirar 100% e aparece o imprevisto, como que a gente cobra o imprevisto depois, né? E também é importante, pelo menos no meu entender, no meu conceito, é que esse porcentagem que a gente definiu, ele seja fixo. Se a gente definiu 10%, que seja sempre 10%. A gente não pode entrar naquela, esse mês eu vou tirar 10%, no outro eu tiro 30%, no outro eu tiro 50%, depois eu volto para 10%, né? Porque aí é muito fácil colocar os pés pelas mãos e acaba afetando também o desenvolvimento do nosso negócio no médio e no longo prazo. E para finalizar essa parte, né, do Prolabore, a gente não deveria misturar ele com os lucros da empresa. Porque aí é quase como a gente voltar a estaca zero, Cris. A gente fez toda a separação antes, todas as contas bem distribuídas, e aí a gente chega no final, pega lucro, pega o Prolabore e joga tudo dentro do mesmo saco. E aí se a empresa tem um imprevisto, por exemplo, eu estou tirando dinheiro do lucro da empresa, ou do caixa que eu tinha, ou do meu salário para resolver, será? Enfim, não tem como saber, porque a gente meteu tudo no mesmo lugar, né? Então também essa mistura acaba destruindo com toda a organização que vocês possam ter feito antes. Eu não retirava o meu Prolabore e até nem retiro, tá? Vocês podem me matar. Mas, como eu mencionei, então, tá tudo anotado e tá tudo sob controle, né? Eu não retiro fisicamente, digamos, pego, recebi ali final do mês esse valor X. Mas eu tenho ali as minhas formas de estar controlando. Até porque eu tenho outras entradas além da clínica, né? Como as aulas da pós-graduação e também as consultorias que acabam me dando outros rendimentos. Eu não dependo só de um lugar. Então, se os gastos estão dentro do meu Prolabore, o resto é lucro, né? Não, mas vamos ter que analisar isso direitinho. E eu achei a pergunta bem pertinente. Eu tô achando aqui que nós vamos aumentar meu Prolabore, viu, Gabriel? Porque, ou então, vamos ver um percentual sobre os lucros, e claro que isso tem a ver com o mercado, né? E nós sabemos que há muita prostituição ali no meio de tudo isso, né? O que acontece? Eu sei de muitas clínicas, muitas empresas que oferecem um salário bem abaixo das competências do profissional. E muitos profissionais, pela necessidade de trabalhar, eles acabam aceitando esse valor. Então, isso vira uma outra bola de neve que a gente vai poder entrar no mérito em algum outro programa, que é sobre a desvalorização da mão de obra. A gente entra na questão da lei da oferta e da procura. Então, eu sei que a minha retirada de Prolabore não é nada assim, absurdo, estrondoso, mas eu sei que muitas pessoas não recebem o mesmo valor trabalhando em outras clínicas, né? Brinquei ali no início. Enfim, quem é dono da própria empresa deve ter ciência que a sua retirada de salário deve ser compatível com as entradas da empresa, senão a conta não vai acabar fechando ali no final, né? Eu ainda vou ter que te fazer entender como é que funciona essa parte do Prolabore. Eu não sei se tu tá brincando, se tu tá falando de verdade, ou se tu tá fazendo o que eu comentei, de meter tudo no mesmo saco e depois a gente dá um jeito quando as coisas vão surgindo. Mas são coisas que a gente vai vendo ao longo dos meses, né? A gente vai atacando os problemas mais urgentes, digamos, e as outras coisas que vão funcionando, de alguma forma funcionam porque tu tem um controle e a gente vai adaptando depois conforme a gente vai trabalhando. E já para ir finalizando, né, Cris, eu vou deixar algumas coisas que são já dicas mesmo, né, não tanto entrar em detalhes delas, mas uma delas, por exemplo, seria ter contas bancárias separadas para evitar se perder. Porque também não adianta a gente fazer todo o controle se depois cai tudo no mesmo lugar e a gente não consegue separar o que era do nosso negócio e o que não era. E uma vez até seria loucura, né, tanta papelada que tinha para fazer, para abrir uma conta, falar em duas contas era uma loucura aqui no programa, mas hoje com a chegada das fintech, enfim, ficou bem fácil e barato ter uma conta, então é bem interessante ter essa separação entre contas pessoais e do negócio para evitar essa mistura. E também tem uma questão de segurança, né? Para quem tem pessoas que trabalham com eles, de repente tem alguma pessoa que está ali manipulando a conta para fazer pagamentos, enfim, não sei, eu não confiaria em nenhuma pessoa que pudesse estar vendo o meu saldo bancário da minha conta pessoal. Então, se ela está vendo da empresa, é diferente, né? Então, tem uma questão de segurança que também a gente deveria ficar
de olho aberto quando tá tudo misturado. Viu? Aí eu tô aprendendo tudo, acertei de novo. E nesse caso, então, o que a gente deve se atentar, a um exemplo que eu vou dar. Eu sei que muitas vezes a compra de materiais é facilitada pelo CPF do que pelo CNPJ. Tem muitas coisas e muitas pessoas que pagam anuidade de conselho, por exemplo, só da pessoa física e não pagam da pessoa jurídica, então é barrado para compra de alguns tipos de material. Então, o boleto vai acabar sendo gerado no nome da pessoa e não da empresa. É até uma orientação que foi do meu contador, e sei que muitos outros também, eles pedem para que tu não pague esse boleto em nome de pessoa física com o cartão da empresa. Para quem usa as facilidades, enfim, do mundo digital e paga por aplicativo e tudo mais. Então, para que essa conta que não estava no nome da empresa não fique aparecendo no extrato e não dá um rolo ali para a contabilidade resolver. Até porque, um exemplo aqui, a gente sabe que a compra de toxina, de preenchedor, os valores acabam sendo mais altos, né? Então, tu vai ter uma saída lá da empresa, de um boleto de R$ 1.500, por exemplo, mas tu não teve a nota de entrada, né? Nas questões contábeis, isso pode dar alguma dor de cabeça. Então, a minha dica é, vocês paguem o boleto pela conta física, só que depois não esqueçam de depositar esse valor referente de volta na conta pessoal de vocês, para não ficar aquela mistura, tá? Tu pagou com a tua conta pessoal, mas o dinheiro tem que ser da tua empresa, tu vai lá, tu faz um saque e faz o depósito na tua conta de pessoa física. Isso aí. E já para ir finalizando, a última dica que eu vou deixar é para usar e abusar dos softwares de gestão. E, assim como as contas, também a gente hoje tem várias opções no mercado com valores bem razoáveis, que eles entregam bastante funcionalidades de controle de agenda, todo o controle financeiro, vendas, estoque para quem tem, né? Enfim, tem ferramentas bem completas por preços acessíveis. Então, quem puder não, porque acredito que o valor que estão oferecendo hoje em dia, praticamente todas as clínicas ou todos os estabelecimentos de estética poderiam ter um sistema básico para fazer esse tipo de controle. Mas também a gente tem que usar de forma correta e aproveitar isso ao máximo, porque não adianta a gente ter o melhor software do mundo se a gente não estiver alimentando ele de forma correta, né? A gente pode ter lá o software e estar misturando tudo do mesmo jeito, então não vai adiantar nada ter o software. Então, usem o que a gente comentou antes também, todas as dicas que a gente foi deixando e todos os comentários que a gente foi fazendo no programa para que vocês possam melhorar a gestão financeira de vocês e obter os melhores resultados possíveis. Até o sisteminha que nós usamos aqui na Bio, eu até já comentei em outros episódios, ele tem uma mensalidade baratinha, que é R$ 39,90. Ele não tem tudo o que nós precisamos, não tem todos os indicadores e tabelas, mas eu sempre faço contato com o suporte, que eles atentamente eles vão recebendo e fazendo as alterações possíveis. Então, desde que nós começamos a usá-lo, na metade do ano passado, eu percebi que percebi as suas melhorias e traz uma certa facilidade em alguns processos aqui dentro da empresa também. Então, não adianta a gente adquirir um software só para ter agenda, porque isso a gente pode estar fazendo com ferramentas gratuitas, como a própria agenda do Google, que a gente já deu exemplo aqui também. Então, com todas essas informações e dicas, a gente espera ter ajudado vocês com mais esse episódio. E nós lembramos que vocês podem fazer contato conosco através do Instagram, Descomplicando a Estética, ou então agora pelo nosso canal no YouTube, que por enquanto está com os áudios, mas logo nós vamos estar produzindo novos conteúdos para vocês. É isso aí, né, Gabriel? É isso aí. Já estamos preparando algumas novidades ali com a questão do YouTube. Hoje a gente não vai ter a famosa menção, né, de música de abertura, porque tivemos os nossos fantasminhas e não a nossa música de abertura típica do programa. Vamos estar de volta na outra quinta-feira com mais assuntos interessantes. Tô pensando ainda, a gente tá pensando o que a gente vai fazer. Gatilhos mentais, técnicas de vendas. Então, a gente tá indo por aí, mas se alguém tiver alguma sugestão, quiser escutar alguma coisa diferente, entre em contato com a gente pelo Instagram. A gente vai estar respondendo também todas as dúvidas, todos os comentários e sugestões de vocês. Vamos ficando por aqui hoje, né, Cris? Voltamos na próxima quinta. É isso aí. Um abraço, Até mais. Então. Até mais.